Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui para mais uma live. A Grazi já está aqui. Boa noite, Grazi. Grazi não perde uma live. Quem está chegando, pessoal, já mete o dedinho na tela, curte bastante para a gente encher essa live de pessoas aqui o quanto antes. Isso ajuda demais, tá bom? Não deixem de curtir. E quem já está aqui, por favor, me avisa também como está o áudio, tá, pessoal? Por gentileza, me avisem como está o áudio. Preciso saber se está claro para vocês. Rafa Coutinho já chegando na live. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco de sofrimento humano, principalmente o sofrimento dentro da relação. Isso é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre como se portar dentro de um relacionamento para que a gente evite esses sofrimentos que são tão mundanos, que a gente vê as pessoas passando tantas vezes. Isso é uma coisa que realmente pesa bastante. Michele, boa noite, Michele. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Gente, curtam bastante a live, por favor, para a gente passar de 100 pessoas aqui rapidinho e a gente começar o nosso tema principal, tá? Não deixem de curtir, é só ficar clicando na tela. Isso faz com que o TikTok entenda que a live é relevante e entrega para mais pessoas. E a gente consegue ajudar mais pessoas também, né, pessoal? Infelizmente, tem muitas pessoas passando por problemas dentro de relacionamento, talvez agora mesmo tem pessoas precisando. E a gente pode conseguir ser útil para essas pessoas também. Obrigado para quem está curtindo, isso ajuda bastante. Daqui a pouquinho a gente passa. Sofia, oi, Hugo, lembra de mim? Claro que lembro de você, Sofia, minha paciente. A Rafa, inclusive, falou que você está pensando em voltar a falar comigo. Vai ser um prazer enorme te receber de novo aqui na My Mentor, Sofia. Sempre estamos com as portas abertas para você, tá bom? Stephanie, boa noite, seja bem-vinda, Stephanie. Falaremos sobre sofrimento para quem está chegando agora, tá? Vou esperar um pouquinho, gente, para encher mais a live de pessoas, para ficar mais útil, né? Para a gente começar o tema com mais pessoas aqui. Mas até lá, obviamente, se vocês quiserem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar, será um prazer enorme. Andréia, olá, seja bem-vinda. Nani Silva, olá, Cláudia, boa noite. Cláudia do Ceará, que legal. Stephanie, eu estou sofrendo um término. Faz uma semana hoje, seus vídeos me confortam. Que bom saber disso, Stephanie. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Tem uma pessoa falando que o som tá baixo. Tá baixo para mais alguém, pessoal? Por favor, me avisem, tá? Se o som tá baixo. É até bom que eu faça um feedback. Eu estou usando um microfone novo. Não sei como que vai ficar para vocês, mas me avisem. Mensagem da Sofia. Eu tô pensando, mas está tudo bem. Era só para reforçar o bom mesmo. Que bom. Aí, que legal. A Sofia tá passando por uma vida boa, tá tudo tranquilo e tá pensando em fazer terapia. Isso é ótimo, Sofia. É tipo academia. Você não precisa estar, por exemplo, com problema de saúde para fazer academia. O ideal é que você faça antes. Muito legal. Amanda, olá. Amanda Caixeta, minha paciente também. Seja bem-vinda. Tem mais pessoas chegando. Vamos ver aqui. Pessoal, tem gente falando que o áudio tá ótimo, outras pessoas falando que tá baixo, que melhorou. Deixa eu chegar um pouquinho mais para perto. Vocês me avisam como que tá, pessoal? É bom que eu faça aqui alguns ajustes no equipamento. Bom, passamos de 100 pessoas, vamos começar com o nosso tema principal então, tá, pessoal? Depois da live, eu vou responder perguntas de vocês. Eu sempre tiro um tempinho para interagir com vocês, que eu realmente adoro. Então a gente vai ter esse momento, mas por enquanto vamos focar no nosso tema, que é o seguinte, gente. Por que que a gente sofre tanto dentro de um relacionamento, na vida? Por que que a gente acaba realmente fazendo com que as nossas dores sejam maiores do que deveriam ser? Por que que a gente acaba, muitas vezes, passando por dificuldades emocionais e a gente se entrega e a gente não consegue sair? Por que que a gente entra em depressão? Por que que um sentimento que poderia ser pequeno se transforma em algo realmente enorme? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero mostrar para vocês 7 motivos que fazem com que o ser humano sofra e de alguma forma pode ser que seja um dos motivos que está fazendo você sofrer. Talvez essa live te ajude dessa forma. Gente, preciso muito que vocês curtam a live, tá? Não esqueçam de curtir, isso é muito importante para ajudar no desenvolvimento do perfil. Ajuda demais. Pensa que é um conteúdo gratuito e que é a forma que vocês têm de apoiar o meu trabalho, se vocês curtem, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro tópico, tá, pessoal? Que é o seguinte: não suportar a ausência de um desfecho. Esse é motivo primeiro da maioria das frustrações e dos sofrimentos de pessoas hoje em dia. Dentro de consultório, eu atendo pessoas com esse sofrimento o tempo todo. E o que que é isso, gente? Quando a gente está numa situação de vida, onde a gente está num relacionamento, onde a gente está, por exemplo, aí
passando por problemas com outras pessoas, quando a gente está no trabalho e acontece alguma ruptura, geralmente a gente sofre. Só que quando a gente sabe por que essa ruptura aconteceu, a gente sofre menos. Por exemplo, vamos supor que a Rafa cisma de terminar comigo. E aí ela fala, Hugo, tô terminando com você porque eu tenho outros objetivos de vida, eu quero viajar, quero fazer isso ou aquilo, mas ela me fala exatamente o porquê ela está terminando. Se isso acontece, eu tenho clareza. Ou seja, eu sofro? Claro que eu sofro, vai doer, vai ser ali uma dor emocional sim, vai dar saudade, mas eu sei o porquê. Se for um problema comigo, eu posso melhorar. Se não for um problema comigo, eu vou entender que é só uma vontade do outro. Só que geralmente as pessoas elas não falam. Então tem muita gente que quando precisa terminar, ela simplesmente se afasta. Ela só termina e some. Ela termina e não te fala o porquê do término. Aí você pergunta, ela fala que não é com você, é com ela. Só que não é uma coisa assim muito abrangente e não te passa muita segurança e você não consegue de fato saber o porquê que essa pessoa terminou. E isso provavelmente já aconteceu com algumas de vocês, né, gente? Porque dentro do consultório acontece o tempo todo. Eu sempre vejo pessoas passando por isso. Até digam aqui nos comentários se vocês passaram por isso também. Rafa Coutinho, obrigado, amor, pelos presentes. Agradeço muito. Rafa tá sempre dando presente. Não esqueçam de curtir a live, tá, pessoal? Isso é bom, isso é importante, isso ajuda. Obrigado para quem está curtindo, obrigado para quem mandou presente. Rafa Coutinho, agradeço, amor. Bom, então, eu vou perceber o seguinte. Geralmente, quando eu termino um ciclo, eu preciso saber por que desse término. A nossa mente ela tem uma tolerância muito baixa a lacunas. A gente tem uma tolerância muito baixa a não entender os contextos. Então, geralmente, a gente precisa, de fato, compreender o porquê das coisas para conseguir ter paz. Geralmente, as pessoas sofrem mais por não entender o porquê das coisas do que, de fato, pelo relacionamento que acabou. Talvez a pessoa ela só quer entender, ela só quer saber. E isso acontece de uma forma assim tão frequente que a gente deveria aprender a lidar com isso. Então, qual que é a dica para vocês nesse primeiro tópico? Grazi e Ju, sejam bem-vindas. Ah, não, Grazi já estava aqui. Ju, seja bem-vinda. Qual que é a dica para vocês nesse primeiro tópico, gente? Toma cuidado com essa busca incessante por respostas, tá? Em primeiro lugar, porque talvez você não as tenha, talvez você nunca vai conseguir contato com a pessoa, você nunca vai conseguir uma explicação. E além de ter passado pela dor do término, você está passando também pela dor da ansiedade por não ter a solução que você buscava. Então já é um sofrimento a mais, uma coisa a mais para você lidar. Um outro ponto importante é que talvez, se você perguntar para essa pessoa, ela pode mentir para você. Então você procura, você entra em contato, você fala que quer saber o porquê do término, e essa pessoa simplesmente inventa alguma coisa. Fala que está muito corrida, que está com ansiedade, fala que não está sabendo lidar com os relacionamentos. E aí, o que você vai fazer? Porque quando isso acontece, você considera verdade, mas pode ser mentira. Ou seja, gente, é uma solução muito paliativa, entende? Não dá para confiar nisso, não dá para a gente ter uma certeza de fato que esse é o problema. Talvez a pessoa faz uma crítica para a gente que talvez nem é verdade. Talvez a pessoa está saturada, ela está ali cansada, ela está com problemas e ela joga em cima da gente, a gente acha que nós somos o problema. E aí a gente acaba se frustrando. Então, aprender a lidar com lacunas é muito importante nesses aspectos, porque em muitos casos, em muitos contextos, eu não vou ter as respostas que eu procuro, e isso também faz parte da vida, tá? Isso também faz parte dos relacionamentos. E algumas pessoas poderiam até dizer, poxa, algo mais é sacanagem, né? A pessoa terminar com a gente e não falar nem o porquê. Sim, é sacanagem, só que isso acontece, gente. Existem pessoas assim e sempre existirão. No momento que eu fico pensando, poxa, as pessoas poderiam ser diferentes, eu estou gastando energia com uma coisa inútil. Eu estou gastando energia quando eu poderia, por exemplo, gastar energia trabalhando a minha força emocional para não me afetar com isso. Que seria muito mais importante, né? Lidar com vácuo é estranho muito, Márcia. Mas faz parte, a gente precisa aprender a lidar com isso. A ausência de respostas, pessoal, também é uma resposta. A Kali parece nome diferente. Obrigado pelo presente, agradeço. A ausência de respostas, pessoal, também é uma resposta. Isso é importante da gente entender. Um próximo ponto. Desejar algo, desejar ardentemente uma coisa diferente daquilo que é, também é fonte de muito sofrimento. Carol, obrigado, Carol. Agradeço a Rosa. É muito penoso você estar numa vida desejando que ela seja de outra forma. Então, no momento que você olha para a sua vida, por exemplo, e você percebe que você está num relacionamento onde a pessoa não é boa para você, onde a pessoa talvez até é boa, mas deixa tanto a desejar que aquele bom nem compensa.
Sabe aquela pessoa que talvez é muito legal com você em alguns aspectos, mas é grossa? É muito legal, mas te trai? É muito legal, mas não quer as mesmas coisas que você e você tem metas que são muito divergentes? Nesse momento, às vezes, a gente até pensa que vale a pena e a gente deseja que a pessoa mude. Só que a gente olha para a realidade e a gente vê que ano após ano a pessoa está do mesmo jeito, a pessoa não mudou, a pessoa não se tornou uma pessoa diferente. Ela não começou a lidar com a gente de uma forma melhor. Ela não aprendeu a corrigir os próprios erros, talvez ela nem admitiu os próprios erros e a gente fica na expectativa de que ela mude. Só que em muitos casos ela não vai mudar, pessoal. Aí vem de novo a fonte de sofrimento, que é quando você já está num relacionamento ruim, você já está ali sofrendo e você fica incessantemente desejando que as coisas não fossem do jeito que são. E você sofre, você tem ansiedade. A sua libido quer uma coisa, o seu ego mostra que você está tendo uma vida diferente. Por exemplo, você quer um relacionamento com honestidade e você não está tendo. Ansiedade. Nesse momento, você sofre duas vezes. Ou seja, você sofre por não aceitar aquilo que é. Então, nesse ponto, se você quiser parar de sofrer, se isso está acontecendo com você, Anne, obrigado, Anne, agradeço. Se isso está acontecendo com você, o que você precisa é aceitar que essa pessoa é desse jeito, que é isso que ela tem para oferecer e que as coisas não vão mudar. E que se mudarem, não adianta também mudar daqui a 5 anos, não. Você precisa de tranquilidade agora. Você precisa de felicidade agora. Se essa pessoa mudar daqui a 5 anos, excepcional, ela vai ser ótima para outra pessoa, mas não para mim. Porque eu não vou ficar esperando 5 anos por uma mudança, por exemplo. Então, nesse caso, gente, é o momento do término. É o momento de um posicionamento seguido do término, porque talvez eu vou ficar rastejando nesse relacionamento durante muito tempo com uma pessoa que não está se esforçando, de fato, para mudar, né? Complicadíssimo isso. Vamos ver mais mensagens aqui. Vilma, olá Vilma, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Aqui a Joyce falando, tá tomando Campari? Claro que não, eu tô tomando uísque. Vou tomar Campari no live? Tá doido? Tomando uísque 21 anos. Delícia. Campari é coisa de Red Pill. Brincadeiras à parte. Pessoal, não esqueçam de curtir, tá? Já estamos aqui com 14 mil curtidas. Obrigado para quem está curtindo, vocês são incríveis. Agradeço muito a curtida e os presentes, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tem uma pessoa aqui pedindo um salve, mas está sem nome. Albert. Seja bem-vindo, Albert. Que bom que você está aqui, fico feliz. Próximo tópico, pessoal. Vou continuar falando, vocês continuam curtindo e a gente continua aqui nos ajudando mutuamente. Vai ser um prazer enorme ficar mais um tempo com vocês. Próximo tópico. Desejar. Não, esse que eu já falei, ó. Não suportar a paz ou achar que ela é errada. Gente, esse aqui é um outro ponto que é difícil de entender, mas muito difícil de entender. Amanda aqui lembrando de curtir. Isso aí, pessoal, curtam bastante. E a Ana tá falando, mandando uma pergunta. Ana, vou responder perguntas no final da live, tá bom? Sempre no final da live para não interromper aqui o nosso contexto, para não ficar difícil das pessoas compreenderem o que é importante. Então vamos lá. Próximo ponto aqui que é muito importante, pessoal. Não suportar a paz ou achar que ela é algo errado. Por que eu falo isso para vocês? Todo mundo busca a paz, todo mundo fala que busca a paz, né? Só que às vezes a gente está num relacionamento e a gente começa o relacionamento e ele é eufórico. A gente tem um relacionamento super empolgante com uma pessoa que a gente quer ter relação com ela o tempo todo, a gente quer devorar a pessoa, a gente quer conhecer a pessoa e a gente fica ali de uma forma muito intensa, realmente nos esforçando para estar com o outro e querendo genuinamente estar com o outro. Quando a gente está longe, a gente tem saudade. Quando a gente encontra, a gente tem um arrepio. E isso tudo é inegavelmente muito atrativo. Só que quando você começa a se relacionar e você constrói de fato o amor sentimento, o amor que é enraizado em bases profundas, esse sentimento ele é linear. Ele tende a ser ondulatório, mas ele é muito sutil. É um sentimento que às vezes é confundido até com tédio, é confundido com ausência de sentimentos. As pessoas acham que amor é eufórico, não é. Eufórico é a paixão. O amor ele é tranquilo, ele é suave, ele te transmite paz. Só que quando você está num relacionamento e você é uma pessoa acostumada com euforia, com paixões, com intensidade, você começa a achar que o seu relacionamento está ruim. E aí às vezes você fala que o seu relacionamento caiu na rotina, porque não tem mais aquela euforia. Só que isso pode não ser verdade, entende? Pode ser que talvez é simplesmente a tranquilidade de um relacionamento bom, onde não tem picos para cima nem para baixo, e você começa a achar que isso não é legal. Você começa a não conseguir conviver com a paz. E aí, no momento que você está em casa, talvez você percebe que o convívio com seu parceiro ou parceira é agradável, é prazeroso, é muito gostoso, é uma coisa que te proporciona uma felicidade assim genuína.
Só que você começa a sentir falta de sair, de ficar com amigos, de talvez fazer coisas diferentes, de ter um sexo diferente mesmo, nem poderia falar essa palavra, mas falei. E você começa a ficar com vontade de inovar. Só que se você for buscar essa intensidade da inovação incessantemente, de uma forma imprudente, seu relacionamento vai ser destruído, porque você nunca vai alcançar um momento no relacionamento onde você tenha intensidade o tempo todo de forma ininterrupta. Você não vai conseguir isso. A intensidade, ela sempre acontece e a nossa mente se acostuma. Vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Vamos imaginar que você está numa fase de vida difícil. Você está namorando, você está morando com a pessoa e vocês não têm muito dinheiro. Jenny, obrigado, Jenny, pela rosa, agradeço. Vamos supor que vocês não têm muito dinheiro, vocês não conseguem de fato fazer viagens, vocês não conseguem comer o que vocês querem, está apertado. Aí vocês melhoram de vida, começa a ganhar mais, começa a comer aquele monte de coisa gostosa, começa a ter empolgação, sai para barzinho, sai para viajar, e isso parece realmente algo cativante, parece que o relacionamento melhorou. Por causa disso, você fica feliz. Só que o tempo passa, você se acostuma a essa vida, os seus receptores cerebrais se saturam desse estímulo, dessa liberação hormonal, e você começa a ver aquilo simplesmente como normalidade. Tão normal quanto aquela normalidade de antes da evolução. E aí você busca mais. Então você acha, às vezes, que o relacionamento está decaindo. Nossa, isso foi incrível, não é mais. Aquilo foi fabuloso, não é mais. Antes eu tinha intensidade em ficar com você. Hoje não tem mais. Da forma que tinha antes, não tem. E aí você começa a achar que não existe amor, que tem algum problema com você, que você tem que fazer alguma coisa, e nessa busca você começa a sofrer. Você busca ali uma forma de viver intensamente o tempo todo, e não sabendo que isso não acontece, você não para. E aí você sempre sofre, você sempre fica insatisfeita. Parece que todo relacionamento esfria, que todo relacionamento deixa de fazer sentido, quando na verdade é só você que está colocando sentido em pontos errados. E esse também é um ponto que faz muitas pessoas sofrerem, tá, pessoal? E eu quero que vocês não sofram por isso. Digam aqui, vocês já sofreram por isso? Por favor, isso é muito importante, pessoal. Digam aqui quem já sofreu por isso, por não conseguir tolerar aquela tranquilidade que às vezes um relacionamento tranquilo traz. Muitas vezes buscando até um relacionamento conturbado e não conseguindo ficar num relacionamento tranquilo. Isso provavelmente já deve ter acontecido com muitas pessoas aqui. Depois eu vou responder perguntas, tá, pessoal? Tem gente mandando perguntas aqui. No final do tema, eu respondo todo mundo. Ó, já tem gente falando que passou por isso. A Aline passou por isso, a Val também, a Sol Guimarães já passou. Caramba, ó, a Márcia tá falando que é viciada em adrenalina, igual Tom Cruise. Acontece muito, Márcia. Tem muitas pessoas que são. É uma coisa que às vezes é até um pouco horrível, porque você não consegue ficar num lugar só. Você não consegue criar raízes. Mas se você entender isso, você pode até usar a seu favor, tá? Amanda já passou por isso também. Caramba, Karine, muita gente. Ou seja, pessoal, é uma coisa comum. É uma raiz, é uma fonte de sofrimento que acontece com muitas pessoas e a gente deveria evitar, tá bom? Obrigado para quem está curtindo, tá, gente? Tô vendo que as curtidas estão aumentando. Muito obrigado, isso é muito importante. Um brindezinho aí de uísque para quem está curtindo e para quem está mandando presente também, principalmente. Agradeço. Próximo tópico, pessoal, que é muito importante aqui. Não aceitar a ausência de propósito. Isso é muito importante. Propósito de vida. Propósito, poxa, para que eu vim à Terra? Por que eu existo? Por que eu nasci? Qual é o meu chamado? E tem muitas pessoas que não conseguem encontrar o seu chamado, o seu propósito. Di, obrigado, agradeço a Rosa. Tem muitas pessoas que olham para o futuro e não conseguem encontrar alguma coisa que faça ela realmente entender que é para isso que ela nasceu. Aí elas olham para o futuro e pensam: caramba, eu não sou realmente muito bom em nada em específico. Eu posso trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, sim, mas está muito vazio. Para que eu nasci? E as pessoas ficam se perguntando isso. E aí a pessoa, às vezes, ela se apega à religião, tentando encontrar ali o seu chamado. Outras pessoas encontram no universo alguma fonte de explicação para isso, por que ela nasceu. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Gente, o que aconteceria, por exemplo, se você de repente descobrisse que não existe motivo nenhum para você ter nascido? Pensa nisso agora, tira um momento para você refletir um pouquinho sobre isso. Se você descobrisse agora que não existe motivo nenhum, com toda certeza, para você ter nascido, que a sua vida é simplesmente um acaso, qual seria a sua sensação? Boa ou ruim? Libertadora ou pesada? Deixem aqui nos comentários. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante.
Deixa eu ver o que vocês vão falar aqui. Qual que é a sensação de descobrir que não tem porquê vocês terem nascido, que não tem um propósito, que vocês simplesmente nasceram? Se isso for de fato verdade, com toda certeza, isso gera em vocês um sentimento bom ou um sentimento ruim? Seria pesado, ruim para Val, liberdade para Márcia. Vamos ver, seria pesado para Amanda, ruim também para Di. Vamos ver mais pessoas aqui. Libertador para Karim, ruim para outra pessoa aqui, para um rapaz sem nome. Ruim, ruim. A gente está dando para perceber que já, gente, que a maioria é ruim, né? E assim, a gente se apega muito a isso. O ser humano se apega muito a isso. Você lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de preencher as nossas lacunas psicológicas? A gente não consegue a ausência de resposta. Então, se eu olho para minha vida e eu penso, eu não nasci para algo, eu só nasci. Se eu descubro que isso é verdade, gente, muitas pessoas entrariam em depressão. Muitas pessoas cometeriam atos terríveis contra elas mesmas, como já aconteceu em alguns momentos da nossa história. Muitas pessoas de fato perderiam a vontade de viver. Só que aí eu falo para vocês o seguinte, pessoal, por que eu preciso ter um propósito na vida? Por que eu preciso de fato ter um propósito? Por que eu preciso de fato ser alguém que nasceu para alguma coisa? Porque se, vamos supor, quando eu era pequeno, eu tinha aí meus 14 anos, é uma história assim que eu já contei, mas eu não conto muito. Eu tinha muita vontade de ser policial, tá? Era uma coisa que eu acreditava que eu tinha nascido para aquilo. E eu tentava, eu estudava, eu tentava passar, e às vezes eu não estudava de verdade, não conseguia, até o momento que eu percebi que não valia a pena ficar esforçando para isso, que a quantidade de dinheiro que eu ia ganhar era pouca e por aí vai. Aí eu comecei a estudar psicanálise, comecei a estudar a mente humana, fui estudar psicopatologias, psiquiatria, coisas e tal. E comecei a perceber que eu gosto disso. E comecei a perceber que eu consigo fazer um trabalho legal nessa área. Ou seja, se eu tivesse essa visão de que o meu propósito de vida é ser policial, eu teria imaginado que agora eu estou vivendo fora do meu propósito de vida e que a minha vida não tem sentido, porque eu não fiz o que eu não, aquilo que eu estava disposto a fazer, predisposto a fazer. Ou seja, sofrimento. Então, por causa disso, eu teria uma vida que seria ruim. Mas no momento que eu entendo, por exemplo, que eu não preciso de um propósito, que eu posso ser aquilo que eu sou, eu posso escolher o meu caminho, eu posso trilhar para onde eu quiser e que eu posso ser bom em praticamente qualquer coisa que eu me dedicar de verdade, eu vou conseguir encontrar algo que faça sentido. Então eu consigo ter metas. Eu não tenho um propósito, mas eu tenho metas, eu tenho objetivos e eu consigo usar isso para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas, para melhorar a mim mesmo e principalmente para ter uma vida prazerosa. Então, de fato, se a gente parar para pensar muito profundamente, isso é libertador. Apesar de eu perceber que eu não tenho onde me apoiar. Agora eu não tenho mais um lugar para segurar, para ir, um caminho para trilhar, mas eu tenho a responsabilidade de criar o meu caminho, entendendo que se eu não for, sou eu que estou estragando o meu destino. Não é que o destino preparou algo ruim para mim, sou eu que estou ali sentado, estacionado, realmente não fazendo nada. Marcelene, obrigado, agradeço. Mas se eu alcançar um patamar legal, grandioso, se eu fizer boas coisas, não é porque o destino foi bondoso comigo, não, é porque eu construí, ou seja, orgulho, amor próprio, autoadmiração, e eu consigo ser feliz assim. Então, a grande massa das pessoas, pessoal, sempre vai preferir acreditar em destino, acreditar em um propósito, em algo que vai acontecer e que já está escrito, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil pensar que eu sou um peão, que eu sou aqui uma pessoa predestinada a algo, que eu vou cumprir o meu papel, do que pensar que eu tenho que criar aquilo que seria o meu papel, porque é muito mais responsabilidade. Então, se caso eu for uma pessoa frustrada, eu posso jogar a culpa no destino, falar que é porque eu nasci para sofrer, é porque eu nasci para ser traído, é porque eu nasci para não ter relacionamento, e não, na verdade, olhar para os meus defeitos e corrigir aquilo que é preciso. Então é muito legal a gente tentar ver dessa forma para a gente parar de sofrer por causa dessa ausência de propósito. Gente, isso acaba realmente frustrando demais as pessoas. E vocês viram aqui que tem muitas pessoas que falaram que sofreriam se descobrissem isso. Para mim, no início foi um sofrimento, mas depois foi profundamente libertador. Hoje eu sei que eu posso concluir meu destino do jeito que eu quiser. Hoje eu sei que se por algum motivo a minha empresa ela bombar e estourar e ficar muito maior do que já é, eu consigo ser feliz. Mas que se der errado, eu consigo construir outra coisa, entende? Porque o meu destino sou eu que vou fazer. Então isso é interessante. Mensagem da Val. Eu nasci para não ter alguém. Val, aí ó. Outro ponto que a gente está acabando de falar, Val. A gente constrói aquilo que a gente faz, gente. A gente não nasce para alguma coisa, a gente só nasce. A gente era um espermatozoide que entrou num óvulo e nasceu.
e nós criamos a nossa consciência e a partir daí nós tomamos as nossas decisões. Claro que de uma forma assim muito superficial, porque tudo de certa forma é pré-programado, mas isso é assunto para outra live. Mas a gente toma as nossas decisões. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, gente. Isso aqui, gente, antes da gente continuar, é uma coisa que realmente faz a gente ter uma liberdade de pensamento absurda. É algo que a gente fala dentro do CNS para que a gente consiga de fato expandir a nossa consciência, pensar de uma forma diferente, para que a gente consiga ver o mundo de uma forma que a gente talvez nunca viu e talvez de uma forma que antes a gente tinha medo de ver. Esse CNS é um treinamento que vocês fazem comigo, tá? São 20 dias de treinamento, dias assim extremamente intensos para a gente conseguir a nossa evolução. E é um treinamento extremamente barato. É o serviço mais barato da My Mentor. Está custando R$ 99,90. A gente já preencheu quase 50% das vagas. E assim que tiver 100 pessoas, a gente começa, tá bom? Aí vocês podem fazer consultas também, mas sem dúvidas o CNS é o nosso trabalho mais barato. Obrigado, Rafa. Obrigado, amor. Agradeço pela rosa. Muito gentil de vossa parte. Ai, ai, pessoal. A noite tá gostosa hoje, fresquinha, diferente. Aqui geralmente tá bem quente. Próximo ponto aqui, pessoal, que faz as pessoas sofrerem. Esperar que a vida ou alguma pessoa te proporcione uma situação ideal para agir. Por que eu falo isso para vocês? Vai falar o que o treinamento? Vou falar para vocês já já, Karine. Só falar sobre esse tópico aqui já falo do treinamento, tá? Geralmente as pessoas elas esperam que a vida ou que outras pessoas, familiares, parceiros, proporcione algum meio para agir. Por exemplo, eu quero ter muitos seguidores para começar a trabalhar. Eu quero que a minha família me apoie para eu dar o meu melhor. Eu quero que o meu parceiro acredite em mim para eu entrar na faculdade. E eu fico esperando os outros. Eu quero um amigo para que eu entre na academia, que eu não quero ir sozinho. E eu fico esperando outras pessoas. Quando, na verdade, a minha vida tá sendo jogada fora por causa disso. Uma pessoa que fica, por exemplo, esperando um amigo para ir para a academia, ela está perdendo tempo. Ela poderia ter começado, ela poderia estar evoluindo, mas ela depende de outra pessoa. E se essa pessoa, por algum motivo, para de ir, ela para também. E isso vai afetar. Serva, aceito Pix sim, tá? Eu atendo online. Pode entrar em contato pelo meu Instagram, Hugo Costa PSI, mesmo arroba daqui. A Rafa vai mandar para vocês aqui embaixo o meu arroba do aplicativo vizinho, do Insta, para vocês entrarem em contato e fazerem o agendamento, tá, pessoal? Então, quando eu vou olhar para a vida, continuando aqui, o nosso raciocínio, a gente vai perceber que nós não podemos ficar dependendo dos outros. Eu vejo muita gente dentro de consulta falando, Hugo, a minha família não me apoia, a minha família não acredita em mim. E aí a gente vai fazer uma retrospectiva do que essa pessoa representa e ela nota que durante muitos anos ela foi preguiçosa, ela não fez o que tinha que fazer, ela não deu o seu melhor, ou talvez ela até deu, mas não conseguiu bons resultados. Então, como que as pessoas vão acreditar se você não é uma pessoa que faz as coisas funcionarem, pessoal? Isso não acontece, são seres humanos. Seres humanos precisam presenciar algo grandioso para acreditar que aquilo é grandioso. Então, no momento que você começa, por exemplo, a ser disciplinado, a sua família vai acreditar que você é disciplinado. No momento que você começa a ter bons resultados, ela acredita que você tem inteligência para manter o seu negócio. No momento que você mostra responsabilidade, no momento que você mostra uma capacidade de tomar decisões, a sua família, por exemplo, te trata como uma pessoa adulta. Só que antes disso, não. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes de 18, 19 anos, reclamando que a mãe trata como criança, que não deixa fazer as coisas. Só que direto essa pessoa está fazendo merda. Essa pessoa está deixando de tomar decisões importantes, ela fica o dia inteiro vendo série, não faz nada para o futuro, ela age como um adolescente. Então por que, de fato, que a família vai confiar? Por que o seu parceiro vai acreditar em você, por exemplo, se talvez toda vez que você fala que vai fazer uma coisa, você desiste? Você fala que vai estudar e para. Você fala que vai ser melhor e não é. Você fala que vai realmente dar o seu melhor em um projeto e não dá. É claro que seu parceiro não vai acreditar. Então, sofrer por causa disso é bobagem. Basta mudar a nossa atitude e todo o resto muda também. Ou seja, pessoal, quando eu sou uma pessoa que faz o que eu tenho que fazer, que estuda, que progride, que talvez trabalha para ganhar mais dinheiro, que tenta progredir em alguma área, que mostra uma habilidade que outras pessoas não têm tanto assim, você começa a ser admirado. Quando você faz isso, as pessoas notam. As pessoas olham para você, as pessoas percebem e já vai ser difícil
agora alguém não te admirar, porque você mostra aquilo que você ensina, você mostra aquilo que você representa. Você enxerga em você e você constrói em você algo antes das pessoas verem. Rona, obrigado. Agradeço pela rosa. Muito gentil da sua parte. Então você constrói aquilo que você quer que os outros observem. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu estar aqui de barba e querer que vocês me vissem sem barba. Não faz sentido. Eu estou de barba, vocês vão me ver assim. Vocês vão me ver de óculos, vocês vão me ver de camisa, que é isso? Mostarda, por exemplo. Vocês não vão me ver com, por exemplo, agora com uma camisa preta, porque eu estou de mostarda. Então não faz sentido desejar que vocês vejam algo que eu não mostro. Não faz sentido, por exemplo, querer que uma pessoa me veja como alguém forte se eu só mostro fraqueza. Se eu sou vitimista, se eu reclamo da vida, não faz sentido. Então aí eu vou estar sofrendo de novo à toa. A Rona falando, você tem me ajudado muito mesmo. Que bom saber disso. Agradeço. Me conta a sua história depois no Instagram, eu vou adorar saber. Val, nossa, sem barba com barba é lindo. Agradeço o carinho. Pessoal, live aberta a perguntas, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Vamos interagir um pouquinho, vamos conversar um bocado e vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Enquanto isso, vou falar para vocês do treinamento, tá, pessoal? CNS. O CNS é um treinamento focado em evolução pessoal e expansão de consciência, principalmente. O treinamento chama Consciência do Não Sofrer, porque o meu objetivo é fazer com que vocês sofram menos na vida. Menos com vocês mesmos, menos com os outros, menos com as coisas que a vida vai te mandar. Então é interessante esse ponto, porque lá dentro a gente fala de relacionamentos amorosos saudáveis, a gente fala de amor próprio, a gente fala de desenvolvimento da sua consciência, de expansão da sua consciência, a gente fala de manipulação, a gente fala de consertar rupturas na relação, de posicionamento. É um treinamento onde ele é muito abrangente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque os feedbacks que a gente teve até hoje foram incríveis. Vocês podem entrar no meu Instagram e aí vocês vão lá nos destaques. Aí vocês procurem pelo destaque escrito treinamento. Vocês vão ver os feedbacks das pessoas que fizeram. Pessoal, muita gente começou a ganhar mais dinheiro, começou a mudar a mente, melhorou o relacionamento, terminou o relacionamento ruim, conquistou uma pessoa nova e as coisas vão caminhando. À medida que a gente vai fazendo novas edições, a gente está agora na nossa terceira edição, o preço se mantém desde a primeira, é só R$ 99,90 para passar 20 dias dentro desse treinamento. E, gente, é muito barato. Eu fiz uma live lá com a Rafa de quase 2 horas. Uma das lives, teve muito conteúdo. E eu diria para vocês que se fosse para vender só a live de forma isolada, seria mais que R$ 99,90, porque realmente foi muito caprichada, teve muita interação. Só que lá, esse pacote todo, vocês têm contato comigo por 20 dias, áudios meus todos os dias por 20 dias, desafios para fazer, lives exclusivas para participar e todo o conteúdo que fica salvo durante pelo menos um ano. E você ainda pode mandar dúvidas, interagir, fazer suas perguntas, para que eu crie novos conteúdos para vocês. Tudo isso por R$ 99,90. É muito barato, muito barato. É tipo você ir para uma academia com um personal trainer e pagar R$ 99,90. É barato demais, você não acha isso? E isso, na verdade, é um presente da My Mentor para vocês, porque a nossa empresa cresceu muito no ano passado e é uma forma de começar a fazer uma inclusão maior, ou seja, para a gente abranger pessoas maiores, pessoas que têm um potencial de compra menor, pessoas que talvez não estão podendo investir, pessoas que querem conhecer o trabalho antes de investir mais. Vai ter assim uma abrangência muito maior por causa disso. Inclusive já está tendo, o pessoal está gostando bastante. E aí depois vocês podem fazer consultas, mentorias. Vai ser um prazer enorme. Todas as informações são pelo Instagram, tá, pessoal? Hugo Costa PSI ou no meu site, no botão Entre em Contato. Vamos ver perguntas de vocês aqui, ó. Larissa, como faço para superar um relacionamento que não acabou bem? Larissa, primeiro ponto, entendendo que acabou, dando espaço psicológico, ou seja, você precisa cortar contatos, você precisa não stalkear o seu ex, você precisa pedir às suas amigas que não comentem as coisas sobre o seu ex, porque você tem que de fato dar um espaço para sua mente se recuperar. Em segundo ponto, sentir a sua dor. Você vai sofrer. Não adianta querer não sofrer, não adianta querer que isso passe. Não vai passar, é o seu sentimento. Vai passar quando tiver que passar. Até lá, não fuja disso. Sinta o seu sentimento. Em terceiro lugar, fazer coisas que você não fazia quando estava namorando. Ou seja, diversões diferentes, passeios diferentes, sair com pessoas, trabalhar sua evolução, dedicando mais tempo a você. Se você fizer só essas coisas, você já vai acelerar muito o processo. Se sentir que está difícil, vem fazer uma terapia que eu vou te ajudar no processo, tá bom? E aí a gente consegue acelerar bastante isso. Tem vários exercícios para fortalecimento, para você acelerar o processo de cura que a gente pode fazer. Deixa eu ver mais mensagens aqui, eu pulei algumas. Estou voltando para tentar achar. Alguém perguntando aqui onde que faz esse treinamento. Pelo meu Instagram, o Costa PSI, é a inscrição, tá bom?
Manda mensagem no direct. Assim que acabar essa live, Hugo Costa PSI. Faz a inscrição que você vai conseguir acessar. Fica gravado, tá? Vocês conseguem fazer perguntas, vocês conseguem ver depois. Vocês vão acessar isso por pelo menos um ano. Vai ficar tudo salvo para vocês, tá bom? Por 20 dias. Mensagem aqui da Ana. Hugo, meu marido mandou mensagem para uma menina no Facebook e ela mandou como ler. Como lidar com isso? Ela mandou para você. Como lidar com isso? Ana, isso é uma traição. Ele mandou mensagem para outra menina. Se for uma mensagem de um conteúdo de flerte, é uma traição. Então você deveria terminar o relacionamento. Seria o mais apropriado. Se você não conseguir terminar, aí vale fazer uma consulta para descobrir se você não consegue porque você não quer ou porque você tem algum tipo de dependência emocional e decide aceitar isso. Aí já é interessante se consultar, tá, Ana? Analisa direitinho aí para você não sofrer mais do que deveria. Deixa eu ver mais aqui. Hugo, conheci um rapaz, nós ficamos e acabei criando sentimentos por ele. Falo para ele, Roberta. Roberta, foca no seguinte: você tem que falar mais do que você quer e menos do que você sente, sempre. Claro que você pode falar, não é um problema você falar. Só que às vezes, a gente falando do que sente antes do outro estar preparado para isso, a gente parece desesperado. Talvez a gente não tá. Talvez a gente está gostando de forma genuína do outro, mas a gente parece desesperado. E quem quer parecer desesperado, né, pessoal? Então, Roberta, fala do que você quer. Fala que você quer estar com ele, você quer encontrar de novo, você quer, por exemplo, vê-lo no final de semana, mas evita falar de sentimento antes de perceber que vocês estão com uma conexão emocional adequada. Quando você perceber que ele também está gostando de você, que ele também fica perto de você, aí tá tranquilo. Aí você pode falar que não correrá o risco de parecer desespero. Não acredito mais em relacionamentos depois de uma traição, Michele. Juliane, agradeço a Rosa, obrigado. Michele, isso seria a mesma coisa que eu não acreditar mais em empresas porque uma empresa faliu. Eu vou ver no mundo que tem muita empresa que fale e tem muitas que dão certo. Eu vou ver no mundo que tem muitas pessoas que traem, tem muitas pessoas que nunca passaram por traição, que nunca traíram. Ou seja, isso existe. Se você está tendo essa sensação é porque se desenvolveu em você um trauma ou uma crença muito forte. Para curar algo tão forte assim, você precisa de terapia, tá bom? Então você pode fazer uma consulta comigo online, a gente vai fazer uma avaliação de todo o seu caso e depois eu monto uma rota de ação para a gente fazer uma terapia bem elaborada para você, tá, Michele? Para você conseguir curar isso. Se você quiser, pode agendar pelo meu Instagram. Ele não me assumiu nas redes sociais, mensagem da Ingrid, por medo da ex de 3 anos que já tem costume de infernizar. Ingrid, se ele for tentar se relacionar com você, se limitando por causa da ex que não respeita, você não vai ter um relacionamento tranquilo. Algo, mas a ex dele inferniza. Poxa, denuncia ela. Entende? É muito mais fácil. Eu faria isso. Se eu tivesse uma ex que fica enchendo o saco, eu primeiro bloquearia. Se não resolvesse, eu falaria para ela que se ela continuar, eu vou denunciar. E se ela continuasse, eu denunciaria. Porque eu preciso de paz na minha vida. E se essa pessoa não respeita, assim como eu respeito a dela, essa pessoa vai ter que cumprir as consequências. Então, assim, você deveria se posicionar com seu marido para que ele aprendesse de fato a agir de uma forma correta, tá? Isso aí não é legal não. Vamos ver mais mensagens aqui de vocês. Como devo agir com ele, que tem várias mulheres com bunda e peito? Bom, acho que toda mulher tem bunda e peito, mas vamos lá. E biquíni. Me questiona quando posto fotos e... Nossa, caramba, que dificuldade de entender sua mensagem. Deixa eu ver se eu entendi. Ele fica vendo fotos de mulher e curtindo e acha ruim quando você posta. Vamos entender o porquê que isso acontece. Gente, a nossa mente é o seguinte: nós queremos benefício, mas nós não queremos coisas nos prejudicando. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. Se eu ganhar um carro, eu vou adorar, mas eu não quero dar meu carro para ninguém. Vocês conseguem entender essa lógica? É a mesma coisa. Dentro de um relacionamento, esse cara, ele vai querer ver mulheres, mas não quer ninguém vendo a mulher dele. Ele quer benefício, não prejuízo. A mente humana imatura, ela trabalha dessa forma. É simplesmente, como é que eu digo? É simplesmente um instinto. A pessoa quer ganhar e não quer perder. É você que tem que limitar isso. Então, se você percebe que é injusto, você tem que colocar uma limitação. Ou seja, Dani, ele não tem que gostar. Você tem que impor o que é correto. Ou ele assume uma postura correta, ou ele não te enche o saco quando você quiser fazer o que você quer fazer. Porque senão não é justo com você. Você não tem que esperar ele entender. Você tem que tomar a sua ação. Você tem que fazer a sua ação. Pega a gaguejei aqui, ó. Vamos ver mais mensagens aqui.
A pessoa não muda, mas quando arruma outra pessoa muda. Por que será? Trata até melhor. Mônica, porque é difícil assumir os próprios erros para uma pessoa que você tá, porque você está se rebaixando. Então vamos supor aqui uma pessoa que é uma pessoa que não se desenvolveu muito bem, é uma pessoa que não trabalha a própria evolução, e ela é horrível para um relacionamento. Talvez ela cobra demais. Aí ela vê que o parceiro está reclamando. Ela não assume, ela não muda, ela não admite, ela acha que isso tem que dar certo. Aí no momento que ela perde o relacionamento, ela vê, caramba, eu fiz merda. Aí no outro relacionamento ela começa a agir de uma forma diferente. Então ela muda, porque ela não quer passar por isso de novo. Mas ela também não quer se rebaixar admitindo o próprio erro. Ou seja, é uma grande assim pequenez humana, mas acontece demais. Não se concentre tanto no porquê isso acontece. Se concentre no fato de que está acontecendo e que você não pode permitir isso na sua vida. Muito simples. Deixa eu ver mais aqui. Boa noite, Hugo. Boa noite. Gosto de um garoto, mas sou muito tímida para confessar isso para ele. O que devo fazer? Você não precisa confessar isso para ele. Você precisa simplesmente entrar em contato. Então, assim, não precisa falar, eu gosto de você, eu sou louca por você. Não precisa. Manda mensagem, seja gentil, seja agradável, foque em se divertir. Vai ser agradável a conversa se você fizer algo assim. E aí, se tudo estiver correndo bem, ele vai te chamar para sair. Se ele não chamar, você fala, por exemplo, olha, sexta-feira eu tô querendo ir no restaurante tal, eu vi que é um restaurante novo, tô com muita vontade de ir lá. Iria gostar muito se você fosse comigo. Se caso você quiser, você me fala. Porque aí você não tá pedindo, não parece desesperada e ele tem a chance de demonstrar sentimento ou não. Então, assim, são estratégias que você pode utilizar. Vamos ver mais aqui. Não acredito em ser humano mais. Acontece, Valkyria. Só que a pergunta que eu tenho para você é, Valkyria, você é uma pessoa boa? Você consegue se relacionar de uma forma madura, saudável? Quando você está num relacionamento, se você tiver, por exemplo, que corrigir seus erros, você corrige? Se a resposta for sim, se você pode fazer isso, por que nenhum outro ser humano poderia? Por que, por exemplo, seria só você, o ser humano, capaz de fazer um relacionamento funcionar? A resposta é não seria. Os seres humanos são incríveis, a mente humana é incrível. A gente vai encontrar incríveis mentes trapaceiras, incríveis mentes honestas, leais. A gente vai encontrar pessoas baixas, pessoas grandiosas. Basta simplesmente que eu procure. Eu não seria uma limitação da minha visão. Eu estaria escolhendo não ver aquilo que é. Hugo, quando a gente não está mais feliz no casamento, vale a pena terminar 7 anos juntos, Ju? Existem infinitos motivos para você não estar mais feliz. Por exemplo, falta de admiração, falta de segurança, falta de respeito, falta de desejo, falta de perspectiva de futuro, falta de capacidade de perceber que o outro modifica a sua vida, falta de confiança no sentido de perceber que essa pessoa tem responsabilidade efetiva com você. Cada uma dessas coisas pode ter um trabalho que faça sentido. Então, se a gente percebe uma ruptura dessa dentro de consulta, a gente pode consertar, tá? A felicidade é uma coisa assim muito ampla. Talvez a felicidade nem é por causa do relacionamento, é por causa da sua visão acerca do relacionamento. Então, dentro de terapia, a gente trabalha muito desses aspectos, gente. O problema é que as pessoas geralmente não procuram terapia. As pessoas ainda têm muito preconceito com isso, acham que isso é coisa de gente doida. E não é, é de coisa de gente que quer evoluir, que quer atingir seu máximo potencial. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Quando meu marido percebeu que ia me perder, faz 3 semanas que mudou, depois de anos como narcisista. Bom, Rona, uma pessoa narcisista, ela sempre é narcisista. Uma pessoa que tem atitudes narcísicas talvez não seja. Pode ser egoísta, pode ser até outra coisa, tipo histriônico, bipolar, que às vezes confunde um pouco. Mas o fato é que quando a gente percebe que vai perder, geralmente ativa-se um sinal de alerta na nossa mente e a gente começa a fazer o que é preciso. Isso acontece demais. Inclusive, é uma estratégia utilizada dentro de posicionamentos assertivos para conseguir um bom resultado nas relações, tá bom? Gente, de novo, quem quiser agendar consultas, o meu Instagram é Hugo Costa PSI. O CNS também está sendo feito por lá, as inscrições. Vocês podem entrar no CNS, podem agendar consulta, podem fazer terapia ou mentoria, tá bom? De qualquer forma, vai ser um prazer enorme atender vocês, desde que tenha vaga na agenda. Felizmente a agenda está cheia, o que é muito bom, mas eu espero que vocês consigam. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, agradeço o carinho, as curtidas, os presentes, vocês foram incríveis e principalmente agradeço a companhia aqui para o meu uísque noturno. A gente se vê no próximo encontro, tá pessoal? Beijo grande para vocês, tchauzinho, ótima noite.